Glórias a Deus. Paz seja convosco. Amém. Feche seus olhos. Desfrute mais um pouco da presença do Pai. Você não precisa falar nada. Ele sonda o nosso coração. Ele conhece os nossos medos, as nossas ansiedades e preocupações, os nossos pecados. Mas pelo sangue de Jesus, os pecados ficaram no passado. E nós somos livres para adorar o Senhor. Nós não somos presos a instituições, a padrões rituais. Apenas temos que ser igual a Cristo. E Cristo está expresso na palavra. Oro, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós nesta noite. Precisamos ouvir a Tua voz. O mundo, Pai, está tão barulhento e muitas vezes nós não conseguimos Te ouvir. Andamos por caminhos errados, tomamos decisões erradas e colhemos as consequências do nosso pecado. Queremos aprender mais de Ti, Pai. Espírito Santo, Tu és bem-vindo no nosso meio. Espírito Santo, visita-nos, abre o nosso coração, fala conosco, em nome de Jesus. Em nosso último encontro, acho que é bom abrir a porta. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Tudo se resume ao crer em Jesus. Conhecer alguém leva tempo. Não é fácil, não é rápido. Há um dito popular que afirma que a gente só conhece realmente alguém quando come um saco de sal juntos. Quanto pesa esse saco de sal? O saco de sal ao que a Bíblia se refere, ela está falando de um saco de 25 a 50 quilos. Não se fala em quilos, mas se fala em arrobas. E é saco de sal grosso. Se você cozinha, você não usa sal grosso, a menos que seja no churrasco. Isso quer dizer que a gente precisa de tempo com uma pessoa para saber quem ela é. Para comer um pacote de sal, nós temos que conviver, temos que sentar na mesma mesa, temos que andar junto. Comer um saco de sal dá trabalho, faz a gente saber como o outro reage. E isso é muito chocante, quando nós vemos como as pessoas reagem. Faz a gente conhecer e também ser conhecido, e talvez seja o grande medo das pessoas, talvez seja o grande alavanca de motivação das mídias sociais. Eu não tenho que conhecer com você, a você para ter que me relacionar com você. Simplesmente eu dou um clique, glória a Deus. Mas eu só com um clique eu digo amém, aleluia, glória a Deus, eu curto, e aí parece que você conhece a pessoa por todo um tempo que não conhece. A gente só entende essa expressão quando no cotidiano as dificuldades e as alegrias aparecem e nós temos que administrá-las. É aí que você realmente conhece quem são as pessoas. O verso que ficou da semana passada é João 14:7, que disse: Se vós me tivesseis conhecido, também se conheceríeis ao meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Desde que fomos despertos nos caminhos do Senhor, e você em algum dia você veio a conhecer o Senhor,
Nós temos o privilégio e a alegria, mas também a obrigação de investirmos tempo em conhecer. Foi algo que os louvores falaram bastante, sobre conhecer Deus. Não simplesmente um Deus que você conhece de ouvir falar, mas um Deus que você realmente conhece, os seus desejos, as suas vontades, as suas ordenanças. Nada pode ser mais importante do que isso, ou nada devia ser mais importante do que isso. Mas nós encontramos toda sorte de desculpas para não nos relacionarmos com o Senhor. Muitas vezes vergonha. Muitas vezes nós temos medo do que vai acontecer conosco. Será que a sociedade vai nos aceitar com essas mudanças e transformações? Por uma boa parte de tempo eu falava com a Rosângela, a gente conversava, a gente falava assim: quanto mais a gente conhece a Jesus, mais a gente fica sozinho. Mais os amigos se afastam. Mais as pessoas elas não querem se relacionar conosco. Porque com o conhecimento da palavra, não tem como você continuar andando no mesmo caminho. Não dá. E com isso, as pessoas elas se constrangem. Nossa vida eterna depende desse relacionamento com Deus. Nós podemos conhecê-lo através de elementos naturais, através da natureza. Elementos extraordinários, anjos, manifestações sobrenaturais. Mas Deus escolheu, como forma mais comum de você se relacionar com Ele, conhecê-lo, a palavra de Deus. Se você não tem uma Bíblia, você pode pedir que a gente dê uma Bíblia para você. Mas eu acho que na grande maioria das casas, há pelo menos umas 2 ou 3 e ainda em diferentes versões. Nós não temos desculpa. Salmo 119, 97 é como se fosse um soco na boca do nosso estômago. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Você ama Deus? Quanto você ama? Quanto você medita na sua palavra? Como temos tratado essa questão diariamente? Não é uma questão de domingo. De domingo é o dia do Senhor. Pode ser sábado, pode ser sexta, quinta, depende. Mas nós convencionamos como sendo domingo. Como você trata isso na segunda-feira? Na terça? Será que a sua Bíblia fica fechada pelo resto da semana? Outras ocupações têm sido mais importantes? Temos dado a devida importância em conhecer a Jesus? Será que você tem tempo para você conhecer a Cristo? Será que vai dar tempo? Será que você vai viver mais um ano? Mais um dia? Mais uma hora? Toda sorte de desculpa você pode dar para mim. E quando eu sento com as pessoas em aconselhamento, a pessoa fala: olha, pastor, não deu tempo, porque fulano teve um problema. Fulano aconteceu tal coisa. Olha, o meu carro aconteceu isso. Está muito calor, está muito frio. Estou com fome, estou com sono. Estou sem sono. Essas desculpas podem até colar para mim, mas para Deus não. Que nós possamos converter as nossas mentes e os nossos corações. Se você está vivo, é porque isso é possível. E Ele fala: vem, que eu acompanho você. Ele não te coloca simplesmente no caminho e te empurra. Não, Ele vai com você, Ele te ajuda. A palavra de hoje tem como título Amor e Obediência a Jesus. Pilares do cristianismo. Se você se diz cristão, você tem que ter isso na sua vida. Amor e obediência. Essa conjunção adicional e está dizendo que é uma coisa mais a outra. Não é uma coisa ou a outra. Eu posso amar a Deus e não ser obediente? Não. Eu posso ser obediente, não ser obediente, amar a Deus? Também não. E nós vamos tratar sobre isso. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 14. Esse capítulo está indo bem rápido. Nós temos avançado. Nós já estamos no versículo 11. Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 em diante. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas.
Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Pode deixar ela, não esquenta não. E vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Deixa. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me conheces, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Verso 17, para finalizar. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Palavra do Senhor, amém? Santo Deus, mais uma vez lemos a Tua Palavra, que é verdade. Tua Palavra, Pai querido, que transcende anos, décadas, séculos, milênios, eras, eternidades. Tua Palavra nunca passará, Pai. Tua Palavra ela não é desatualizada. A Tua Palavra ela é verdade. Foi verdade na época dos apóstolos e é verdade para nós hoje, Pai. E nós queremos ouvir um recado santo do Teu coração para as nossas vidas, Pai. Nós queremos, Pai, nos amoldar à figura de Cristo, mas muitas vezes nós não conseguimos compreender ou entender o que nós precisamos mudar e ser transformados. A Tua Palavra é a forma, a Tua Palavra é o meio, a Tua Palavra é o caminho de gerar essa mudança e essa transformação em nós, para que nós possamos ser aprovados não por homens, mas pelo próprio Deus. Pai, me coloco na Tua presença como instrumento. Me constrange, Pai, estar na frente dos Teus filhos e das Tuas filhas. Nada, Pai querido, do meu testemunho, da validade do que eu vou falar, mas mesmo assim me coloco na Tua presença como instrumento, pedindo a Ti, Pai, que o Senhor não permita que eu venha envergonhar o Teu santo nome. Nos abençoa com uma palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amor e obediência. Os seres humanos não gostam nem de um nem de outro. As pessoas não gostam de amor, não gostam, porque a definição de amor da Bíblia não tem nada a ver com amor secular. Esse amor aí que é o que eu quero, o que eu faço, eu estou com vontade, você satisfaz, aí eu satisfaço você. Esse tipo de amor não tem nada a ver com o amor bíblico, nada a ver, absolutamente nada a ver. O amor cristão é um amor que se fala em doação, você se doa. Obediência, ninguém quer obedecer. Homens não querem obedecer, mulheres não querem obedecer, o ser humano não gosta de obedecer, mas ele gosta de mandar. Mas há uma regra que diz que para você mandar, você precisa primeiro aprender a obedecer, você precisa conhecer. O primeiro versículo que nós vamos meditar é João 14, verso 12. E eu agreguei o 11 para facilitar o nosso entendimento. João 14, 11 e 12 diz: crede-me, eu estou no Pai e o Pai em mim. E se não credes na minha palavra, crede-o, ao menos por causa destas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim,
Fará também as obras que eu faço, e fará até maiores do que elas, porque eu vou para o Pai. Não se incomode com a Helena. E Felipe, não vá, não soma não, deixa, nós temos que acostumar. Ela vai acostumar, vai ter o tempo dela, entendeu? E nós temos que entender que esse calor incomoda, ela não sabe como lidar com isso. Tá? Você pode se abanar, você pode fazer alguma coisa, mas a criança, ela, quando está calor, ela se incomoda e ela fica agitadinha. Não se preocupe com ela. Presta atenção, se você prestar atenção no que eu estou falando, pode cair um mundo fora que você não vai se ligar. Em verdade vos digo que aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço, e fará até obras maiores do que elas, porque eu vou para o Pai. Não ressuscitamos com Cristo para vivermos uma vida centrada no eu. Eu não ressuscitei em Cristo para viver para mim. Cristo não morreu para que você vivesse para você. Uma vida estática, parada espiritualmente. A comunidade de Jesus tem que percorrer um caminho. Você tem que percorrer um caminho. Um caminho de dinamismo, atividade, conhecimento. Que é progressivo. E é um caminho que faz com que você cada vez ame mais. Cada vez mais você ame o outro. Não a você, mas o outro. Sua morte, a morte de Cristo não interrompe o contato nosso com Deus, pois Ele nos acompanha até o fim. Conforme eu tenho falado, Cristo ele não vai te abandonar por nada. Não há nada que possa separar você dele. Nada. Nada. Um assassinato, um adultério, termo que está em voga, o feminicídio, nada disso, blasfêmia, falta de entregar o dízimo, nada disso pode te afastar do amor de Deus. Nada. Tudo que até então Jesus disse aos seus discípulos nesse discurso que nós estamos falando sobre si mesmo, só fala no termo do temporal, daquele tempo do que eles estão vivendo, em que teoricamente com a sua morte acabaria. Se Jesus não tivesse acrescentado o versículo 12 nesse discurso, as pessoas iam falar: Jesus Cristo morreu, acabou. Jesus Cristo morreu, acabou, não há mais nada a ser feito. E Jesus Cristo acrescenta: não é bem assim. Sem essa frase, o sentido do texto não seria completo. Por que não seria completo? Porque a nossa memória é curta. A sua memória é curta. O Senhor ele age na sua vida, abençoa a sua vida, te dá livramentos. Num dia você está dando testemunho, levantando as mãos aos céus, no outro dia você está preocupado com coisas mínimas. A nossa memória ela é curta. Parece que Deus não existe mais. Parece que Ele não age mais na nossa vida. É como se Deus ele tivesse que provar todo dia, toda hora, que Ele existe. Senão você faz biquinho. Isso funciona para mim, isso funciona para você também. Muitos ficaram perplexos e ainda ficam com essa afirmação de Cristo, que os apóstolos iriam fazer coisas maiores do que Ele realizou. Será que Deus está falando comigo e com você também? Ou isso ficou lá há 2000 anos atrás? Essa realidade é uma realidade para mim e para você hoje. Você pode fazer obras maiores e melhores do que Cristo fez. E aí nós temos que entender o que Ele quis dizer. Ele quis dizer que o poder pela qual Ele prova ser o Filho de Deus não está confinado na sua presença física. Ele não é Filho de Deus só enquanto está vivo. Ele é Filho de Deus também no conceito atemporal. Por isso que Ele pode estar aqui hoje conosco. Por isso que quando nós fomos tomar a Santa Ceia, Ele está conosco. Porque senão Ele tinha ficado no passado. É importante isso. Porque se você não entende que o Senhor Ele continua vivo, não só no culto de ressurreição, que você ressuscitou, não é só naquele momento, é sempre. É sempre. O corpo físico dele, a morte dele física não eliminou a sua divindade. Ele continua vivo. Ele quis dizer que o poder pelo qual ele prova ser um filho de Deus não está confinado na sua presença física. Mesmo ausente do corpo, ele continua executando milagres na minha vida e na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Deus faz milagres na sua vida. Parece que você está morto. Você está vivo. Amém.
Deus, Ele faz milagres na sua vida? Amém. Aleluia. Por algum acaso você parou para pensar no mês de janeiro que foi embora e em fevereiro que começou? Ou simplesmente você arrancou a folhinha do calendário e jogou fora? O que Deus fez do dia 1º de janeiro até o dia 31 de janeiro? Ele te alimentou. Não é todo mundo que comeu todos os dias. Algum dia faltou alimento para você? Algum dia faltou alimento para o vestuário? Algum dia você foi despejado e ficou morando embaixo da ponte? Você ficou jogado? Algum dia Deus se afastou de você? Tudo isso é milagre. Tudo isso é uma ação benigna de Deus, porque Ele não ficou lá atrás. A morte dele não interrompeu esse contato conosco. Assim vemos que a prova da sua atividade não aconteceu apenas no ministério terrestre, mas foi difundida pelos séculos dos séculos através da igreja. E continua sendo função através de mim e de você hoje. Ainda não tenho, mas eu vou apresentar para vocês depois o vídeo de tudo que você colaborou, seja R$1, 5, 10, 50, 100, quanto foi. Crianças foram abençoadas, parte delas. Fui comprar o material e nós conseguimos abençoar a nossa igreja, com o grupo que se refere à nossa igreja, através de contato de WhatsApp, amigos e tudo mais, nós alcançamos 250 crianças. Aleluia. São pessoas que talvez não venham a conhecer você, mas que Deus fala, olha, aquela pessoa executou um milagre na vida daquela pessoa pequenininha lá, que talvez não tivesse como estudar. Faz diferença. Que obras são essas que o Senhor se refere, que nós vamos fazer maiores ou melhores? Nós temos que saber que obras são essas. Primeiro, atos de humildade. A primeira coisa que você pode fazer, mais do que o Senhor fez, porque Ele conviveu aqui na terra apenas 3 anos, são atos de humildade. O que é humildade? É você entender que você não é melhor que o outro. Você tem que olhar para o outro como se ele fosse melhor, mais importante que você. João 13,15. Porque eu vos dei o exemplo. Jesus ele fala, façam como eu fiz. A primeira bem-aventurança, bem-aventurados humildes. A humildade é a base do seu cristianismo. É onde você alicerça todos os ensinamentos. Se você não entende que você tem que ser humilde, todo alicerce que é colocado em cima é um alicerce falso. João 13,15, porque eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Nada mais, nada menos, apenas o que Ele fez. Outra obra que nós podemos fazer mais do que Cristo fez, atos de amor. João 13,35. Nisto conhecerei todos que sois meus discípulos. Como que as pessoas vão olhar para o Gabriel e falar assim, o Gabriel é meu discípulo, ou a Vânia é minha discípula? Como que a gente faz? Será que é uma cruzinha no peito? Será que é a sua frequência na igreja? Será que você tem uma Bíblia debaixo do braço? Não é e nunca foi. Nisto conhecereis todos, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver amor uns pelos outros. Manifestação do amor. Lembra do nosso título? Amor e obediência. Ele não está pedindo para você amar. Ele está ordenando que você ame. E Ele não está pedindo para você amar aquele que você é fácil. Não, Ele está pedindo para você amar aquele que é teu inimigo, aquele que te persegue, aquele que te difama e aquele que fala mal de você. Isso é impossível. Então a Bíblia está errada. Você vai lá na sua Bíblia e risca João 13,15. Está falhando, irmão Cláudio. Não vai funcionar. Está falhando. Foi? Tem que arrumar. Ele fala, porque eu vos dei um exemplo, para que vocês façam da mesma maneira. Nós temos que amar como Ele amou. Outra obra natural que nós podemos fazer mais que Cristo. Proclamação das palavras de Cristo de uma forma individual. Você sabia que você é chamado individualmente para falar do amor de Deus? Onde você está? No seu trabalho, na sua escola, nos seus familiares, num churrasco, num restaurante, numa festa, em qualquer lugar. Nós temos esta incumbência de Deus. Mais uma vez Ele nos ordena. Por isso que tem o amor e tem a obediência. Mateus 28:19. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordenança para mim e para você. Outra forma, dentro de obras naturais ainda, proclamação das palavras de Jesus como corpo. Nós como igreja
nós proclamamos a palavra. Nós temos a capacitação. Eu dei o exemplo de alcançar essas vidas, essas crianças, que elas não simplesmente receberam um kit de um livro que você entregou, que você abençoou, mas eles receberam uma palavra e receberam amor. É muito mais fácil para essas crianças olharem para alguém que deu algo, para que elas possam abrir o coração delas, para ouvir a palavra. Obras sobrenaturais. Até aí é fácil, pastor. Eu vou me esmerar e eu vou tentar cumprir. Obras sobrenaturais também estão inclusas neste pacote. Ressurreição dos mortos é uma obra que você pode executar. Multiplicação de pães, talvez não orando, pode ser também. Multiplicação de pães, transformação de água em vinho, cura de enfermos. Você sabia que se você orar por uma pessoa, pode ser que essa pessoa ela seja curada? Você sabia disso? Ou você acha que isso é só para o pastor? É só se o pastor passar o óleo na mão e ele for. Você acha que é só assim? Você viu Jesus alguma vez colocando óleo na mão? Mateus? Marcos? Lucas? João? Jesus colocou óleo na mão? E como é que ele curava? Como é que Pedro curava? Como é que Paulo curava? Como é que Tiago curava? Como é que os homens de Deus curavam? Se não tinha óleo. Agora você espera, porque eu vou ali no mercado, e não é o óleo de azeite de galo, é um óleo confeccionado de maneira especial, e eu pego esse óleo e eu vou orar por você. Não tem, está faltando o componente tal, eu não posso orar, você vai ficar doente. Será que era assim que funcionava? Nós temos autoridade para orar pelos enfermos. Quando nós oramos aqui no culto, não é apenas mais uma parte da liturgia. Eu realmente creio que quando vocês oram, quando nós oramos, pessoas são curadas, ou podem ser curadas. Milagres e maravilhas. Mateus 17, 20, parte B do versículo. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui, para colar, e ele passará. Nada que será impossível. Jesus estava mentindo. Você já viu alguém mandar um monte sair de um lado e cair no mar? Eu não vi. Mas Jesus está mentindo. Será que ele está sendo literal? Pode ser. Mas qual o propósito de você pegar um monte e jogar ele no mar? Entenda que por que Deus ordena e comanda essas coisas? Nós temos que entender. Mas nós temos essa autoridade. Qual a motivação? Qual a causa dessas obras? Será que sou eu? Será que é a minha consagração? Será que é a minha igreja? Ou será que é porque ele foi ao Pai e nos delegou a sua autoridade? Qual o foco dessas obras? Sou eu? A minha vontade? O meu desejo? O meu querer? Não. Glorificação do Pai. O caráter principal da nossa ação está em sermos símbolos da atividade que liberta o homem, dando-lhe vida. Nós temos uma função: libertar pessoas. As pessoas elas estão cativas, elas estão amarradas, elas estão acorrentadas dentro das prisões, dentro das situações. Estava conversando com uma moça que ela tem problema de pânico, e ela falou para mim assim: pastor, eu acho que eu não vou na igreja hoje, que eu estou com medo. E você que não tem isso, então ele fala assim: que loucura. E eu li no livro esses dias e a pessoa fala assim: isso é real, não é biológico, mas é real. Você não consegue constatar uma mudança de tecido, você não consegue ver nisso uma doença, mas a pessoa está sentindo isso. Como lidar com isso? Nós, como igreja, temos a obrigação de mostrarmos a verdade para essas pessoas. Quantas pessoas com pânico, quantas pessoas com síndromes, com transtornos, e você de posse do remédio, e você simplesmente se cala. Porque a sociedade fala, não tem cura, então eu não vou falar nada. Com a sua ida ao Pai, os céus ficaram abertos, ou seja, não se interromperá mais a comunicação de Deus com os homens, e o lugar dessa comunicação é Jesus. Não há tempo, não há hora, não há dia, não há momento. Você pode acordar na madrugada, pode ser durante o dia, você pode estar na hora do almoço, você pode no intervalo do serviço, você pode numa parada de um trânsito, você pode clamar ao Senhor e o Senhor Ele te ouve. Os céus eles estão abertos. Gênesis 28, 12.
e sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Quem é essa escada? Qual o nome dessa escada? Jesus. É através dela que há a comunicação da terra com o céu, dos céus com a terra. Não há outro caminho. O que Jacó viu lá em Gênesis 28:12 veio a se cumprir com a vida de Jesus. A consequência dessa aplicação é que serão reunidos muito mais convertidos à comunidade messiânica do que os que foram atraídos durante o ministério de Jesus através da sua vida. Muito mais pessoas serão alcançadas. Basta você abrir a sua boca. Basta você fazer alguma coisa. Amém. Dentro do que nós falamos, você acha que Jesus Cristo está se referindo, quando fala de obras maiores ou melhores, ele está falando de algo para você? Será que Jesus está falando para você de um carro, de um bem material? Será que Jesus está se referindo a um marido, uma esposa, a uma entrada no concurso? A seu saldo bancário? Ou o foco deve ser o coração? É algo que você tem que começar a pensar. O que é que você quer desse cristianismo? O que você espera de Cristo? Será que é uma resolução dos seus problemas financeiros? Sinto dizer que você está no lugar errado. Com Cristo, você pode ser pobre o resto da sua vida. Não estou pregando a pobreza nem você ser franciscano e abrir mão dos seus bens. Mas eu estou dizendo que pode ocorrer. E aí, você vai abandonar Deus por causa disso? João capítulo 14, versos 13 e 14. E o que pedires em meu nome eu o farei, para que pelo Filho se manifeste a glória do Pai. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Com essas palavras ele declara que ele é o autor de todas as coisas. Glória a Deus. Não é você que faz, é ele que faz. Romanos 11:36 diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Não é você. Pare de receber a glória do que Deus tem feito. Glorifica a Deus. E glorificar a Deus não é falar glória a Deus agora. É você receber algo na sua vida e você falar, veio dele. É algo que às vezes a gente olha os jogadores de futebol, eles fazem assim, e às vezes a gente dá risada, tripudia. Não, ele está se expondo e falando, olha, não sou eu, é ele. Todos os dons que eles, apóstolos, e nós recebemos veio por meio de Jesus. E toda a comunicação com o Pai faz também através de Jesus. Filipenses 2:11, apóstolo Paulo fala algo semelhante. Para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tudo gira em torno de Jesus. Agora nós estamos com uma frase no Brasil, né? Deus acima de tudo e o Brasil acima de todos. Não. Tudo gira em torno de Jesus e tudo é para glorificar o Pai. Tira o Brasil da história. Coloca Deus na história. É Deus, é Jesus que está no centro. Vamos entender que esse país nós temos que defender para que ele seja um país digno e bíblico, mas ele não é o meu ídolo. Ele não deve ser o seu ídolo. Nosso ídolo é Jesus. O fim para todas as coisas é a santificação no nome de Jesus. O que você tem feito, glorifica a Deus. Continua fazendo. Não glorifica a Deus, abandona. Para isso, a função mediadora do Filho estende-se às orações dos seus seguidores, a mim e a você. As orações em seu nome são orações feitas em total acordo com o que o seu nome representa. A sua oração tem que ser uma oração como a que Cristo fez. E você pode usar a palavra de Deus, você não precisa inventar moda. Não precisa ser um eclético, não precisa falar em língua, você não precisa pular, não precisa nada disso. Simplesmente use as expressões que foram usadas na palavra. O que Moisés falou, o que Isaías falou, o que os salmistas falaram. Repita isso. Entenda e repita. Transmita isso. Você vai ser muito mais bíblico do que você tem dando orações. Orações que procedem de um coração pecaminoso. O meu coração é e o seu também é. Ao completar a sua missão indo para a cruz,
O propósito do Filho não muda. Ele capacita os seus a fazer coisas maiores para que se possa trazer glória ao nome do Pai. João 14:15. Começa a parte dura da palavra. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Deixar vir as minhas crianças. Nós temos que ensinar, mas a gente não tem que reprimir. A gente quer que a Helena, quando ela tiver 5 anos, 7 anos, 10 anos, ela tenha na mente dela pessoas que sorriam para ela, que se alegravam com a presença dela. E quando ela for mãe e ela estiver na igreja e as crianças dela estiverem, elas vão ensinar com o mesmo amor. Não quer dizer que a gente faz uma libertinagem quando a gente quer, não é isso. Tá? Vamos para a parte dura da palavra. João 14:15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. 2 elos ligam esse versículo ao anterior. Primeiro, a perspectiva de fazer coisas maiores, melhores. Antecipa a necessidade de um poder. Eu e você não conseguimos. Se Deus ele deixar, deve você prestar atenção nela, tá? Se Deus ele deixar você a revelia, você vai fazer o que você quer e não o que Ele quer. Sabedor disso, Lucas 24:49. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de... É poder para você pular. É poder para você dançar. É poder para você ficar doidão. Ou é poder para você poder romper o seu egoísmo, romper a dureza do seu coração, romper o desejo de ser agradado e começar a olhar para o outro. Esse poder tem o objetivo de você mortificar a sua carne. Com esse poder, a sua carne ela vai sendo morta. Você olha para as pessoas com um grau de importância maior. E quanto mais você conhece a Cristo, mais você morre para a sua carne. Segundo ponto, o tema da obediência está de acordo com o ato de pedir coisas em nome de Jesus. Nada da prometida frutificação virá para aqueles que pensam que podem manipular o nome de Cristo ou usá-lo para os seus próprios fins. Muitas pessoas oram em nome de Jesus, mas as pessoas usam o nome de Jesus como se fosse algo mágico. Eu clamo por Jesus e aí acontece. Ai Jesus, ai Jesus. Será que é isso que a palavra nos ensina? Será que o Senhor ele nos ensina a nós termos reverência? A entendermos, além de não chamar atenção, não prestar atenção na Helena, deixa ela, solta o tamborzinho. Não chame a atenção dos outros. Olha lá que bonitinho que ela está fazendo. Parece engraçado eu tenho que falar isso. Mas a pessoa, além de observar a Helena, em vez de prestar atenção na palavra, ela cutuca outra pessoa e fala assim: olha lá o que ela está fazendo. Jesus demonstrou o amor que tem pelos seus, declarou o seu amor por eles e ordenou que nós nos amemos uns aos outros. Nesse momento, pela primeira vez no 4º Evangelho, ele fala do amor que eles deveriam ter em relação a ele. Se vocês me amam, vocês têm que guardar os meus mandamentos. O sinal de você ser um cristão ou não, e você ser salvo ou não, é se você obedece os seus mandamentos. Você quer uma certeza? Olha para a sua vida. Você obedece a Deus? 100% não. Mas você obedece a Deus? Se você não obedece a Deus, se você não luta para matar essa vontade pecaminosa de agir em sua vontade, sinto dizer que você está morto. E você vai para o inferno. Se você muda o seu coração, se você transforma a sua vida, se você para de olhar para si e começa a olhar para os outros, é um sinal que você é uma pessoa salva. O amor e a obediência a Cristo tem uma relação inseparável. Não há como você separar. Não há como você separar o amor. Agora não pode deixar ele para lá. Não pode separar o amor
e obediência a Cristo. O amor para com Jesus é a condição para cumprir todos os seus mandamentos. Se você não ama Cristo, você não consegue cumprir os seus mandamentos. Não dá, porque é imoral, segundo a sociedade, é irracional. E se você não tem o amor de Cristo dentro do seu coração, você não consegue cumprir os seus mandamentos. João 21:15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Amor. E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Você tem amor? Cuida dos meus ovelhas. Se você não tem amor, deixa elas salvas. Da mesma forma que a obediência em cumpri-los é a prova de amor para com eles. João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Para algumas pessoas eu já fiz esse exercício, vou fazer com vocês. Nós vamos ler esse versículo 14:21 na forma negativa. Repita comigo. Aquele que não tem os meus mandamentos, e não os guarda, esse é o que não me ama. E aquele que não me ama, não será amado por meu Pai. E eu também não o amarei. E eu não me manifestarei a ele. Você vai para onde com isso? No inferno. Quem não ama Jesus não pode amar os outros. Quem não ama os outros não ama Jesus. Pela identificação com Ele, os mandamentos perdem todo o caráter de imposição. Falava com a Sheila hoje pela manhã. Os mandamentos de Deus, apesar de serem ordenanças, elas não são imposições sobre você. Você tem que fazer isso, senão você vai para o inferno. Quem tem que te convencer é o Espírito. Tudo que eu estou falando aqui, se o Espírito Santo não te convencer, você vai sair daqui, você vai comer a bomba, vai comer a pizza. Só não convido o Gabriel. Se convidar o Gabriel, aí você tem que comprar 2 a mais. Tá? E aí passou daquele momento, a pessoa não lembra de nada, não lembra de mandamento, não lembra de coisa nenhuma. Pela identificação com Ele, os mandamentos perdem todo o caráter de imposição, passando a ser então a expressão do nosso amor. Você é obediente a Deus por quê? Porque você o ama. Maridos, esposas, pais, filhos. Por que ser obediente? Porque eu amo o Senhor. Por que eu vou me sujeitar a isso? Porque eu amo o Senhor. Cumprir os seus mandamentos significa ser como Ele. Não cumpri-los significa rejeitá-los. Não tem saída. Eu vasculhei pela internet na sexta-feira, ontem, na verdade, eu encontrei uma oração que foi escrita há uns 200 anos atrás. E eu achei muito interessante, eu vou ler para vocês, não fui eu que escrevi. Tá? Se você quiser fechar seus olhos, feche. Se você quiser ficar com seus olhos, fique. Eu vou apenas ler a oração, mas eu quero que você medite nas palavras que eu vou estar lendo. E se ao final você achar que tem a ver com você, você diga amém. O título da oração é Em Oração. Começa assim: Ó Senhor, em oração lanço-me além, no mundo eterno, e nesse grande oceano minha alma triunfa sobre todos os males, às margens da mortalidade. O tempo, com os seus divertimentos alegres e decepções cruéis, nunca parecem tão irrefletidos quanto nessa ocasião. Em oração, vejo-me como nada. Encontro meu coração buscando-te com intensidade e anelo com sede veemente de viver para ti. Benditos sejam os fortes ventos do Espírito que me apressam em meu caminho para a Nova Jerusalém. Em oração, todas as coisas aqui abaixo desaparecem e nada parece importante senão a santidade de coração e a salvação do próximo. Em oração, todas as minhas preocupações seculares, medos, angústias desaparecem e são de tão pouca importância como um sopro. Em oração, minha alma exulta interiormente, com pensamentos vivificados com o que tu estás fazendo pela tua igreja
E eu anseio que tu obtenhas um glorioso nome da parte dos pecadores que voltam a Sião. Em oração, eu sou erguido acima das carrancas e lisonjas da vida e saboreio as alegrias celestes. Entrando no mundo eterno, eu posso entregar-me a ti com todo o meu coração, para ser teu para sempre. Em oração, eu posso colocar todas as minhas preocupações em tuas mãos, estar inteiramente à tua disposição, não tendo nenhuma vontade ou interesse próprio. Em oração, eu posso interceder pelos meus amigos, pelos ministros da palavra, pelos pecadores e pela igreja. Teu reino vindouro com maior liberdade, com esperança ardentes, como um filho ao seu pai, como alguém que ama ao seu amado. Ajuda-me, Senhor, a estar sempre em oração e nunca cessar de orar. Amém, queridos? Amém. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos pela tua palavra, Senhor. Amém. Te louvamos porque a tua palavra é verdadeira e ela alcança os nossos corações endurecidos. Que cada vez mais nós possamos ser alcançados, transformados, mudados, que possa ser gerado no nosso coração pessoas melhores, pessoas que glorifiquem, exaltem e bendigam o teu santo nome. Nos abençoa agora, Pai querido, na iniciação da Santa Ceia do Senhor. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.